lembrar, porque eu já esqueci. Boa tarde, eu sou Ângela Podolski, eu estou no Condema já há bastante tempo também, e por isso que eu me senti no dever de me manifestar. Eu acho que acompanho esse conselho faz pelo menos uns 15 anos. Eu discordo da posição da doutora Andréia sem antes saber quanto tempo a gente levaria para atualizar o Condema. Eu acho que já na eleição anterior a gente já enfrentou essa problemática de que a macrozona não era mais, não estava mais tendo plano diretor e tudo. Agora, mais 2 anos nessa situação, eu acho que não. Eu acho que o Condema deve e precisa ser renovado, reciclado, com mais gente. Eu acho que a gente tem que fazer esforço para trazer mais gente para cá. E essa movimentação de atualizar a lei é um frescor que deve e precisa vir para esse conselho. Então, a minha sugestão é que a gente faça uma rápida reunião e postergue provisoriamente essas eleições, para saber se é possível aprovar porque tem que ir para a Câmara, né, Carlos Alexandre? O nosso problema com o prazo está nesse, né, a preocupação da doutora André, porque a gente vai para o gabinete do prefeito, para ir para a Câmara. Depois os vereadores é que tem que... Aí os vereadores têm que votar. E o regimento não pode... E o regimento só para... O regimento está atualizado, só que também você encontra incompatibilidades do regimento em relação à lei atual, né? E aí a gente vai acabar ficando assim, muita coisa que a gente decide aqui. Eu sou um empresário, estou fazendo um projeto. Se eu quiser entrar com uma ação, eu tenho possibilidade de ter segurança jurídica em pareceres do Conselho de Meio Ambiente, por exemplo. Em relação a essa discrepância toda. Pode até o juiz decidir lá depois da validade, conforme a doutora Andréia colocou, de fato, eleito, você tem uma garantia. Mas aí vai de juiz para juiz. E eu entendo assim que também adiar, por exemplo, aí em 15 dias, para a próxima reunião ou numa extraordinária, o texto está pronto, já foi aprovado, não podemos, só traz a lembrança de todo mundo, o texto da lei, distribui. Protocolo, a gente vai lá pessoalmente com o prefeito, fazemos uma reunião com ele, pedimos a ele, né, ele acordou conosco, os membros do gabinete faziam parte aqui, que isso ia ser sério. O secretário Rogério Menezes, a doutora Andréia, se manifestaram várias vezes que da parte deles, eles também têm todo o empenho para ter celeridade. E a gente daí faz uma reunião com o presidente da Câmara e fala, olha, a lei vem para cá, não cabe questionamento sobre alteração da lei em nenhum critério, isso foi acordado também, continua caráter deliberativo, o caráter consultivo e deliberativo do Condema e tudo mais, e a Câmara vota em regime de urgência, porque é um instrumento essencial do sistema de licenciamento ambiental do município. Eu concordo. Só por esse prisma. Eu concordo. Agora, e só encerrando... Só para concluir, desculpa, Ângela. Doutora Andréia, o que nós poderíamos era, inclusive, eu me proponho, marco uma reunião com a doutora Ilau, com o doutor Vidal, com o doutor Popori, seja o promotor que se enquadrar, eu nem sei se é esses dois, talvez seja um promotor que atue sobre fundações e instituições, autarquias, não sei, para que ele possa, de repente, também anuir uma concordância de que ele entende que a gente está procurando é a segurança jurídica e estruturar a legalidade. Creio que ele não vai, assim como no plano diretor a gente conseguiu prazo, né? Eu não creio que ele vá questionar se a gente está sendo transparente. Olha, eu entendo que a posição do Carlos Alexandre está super correta. A gente ficar tratando o Condema desse jeito não dá. Eu acho que tem que tratar com mais seriedade. E a minha experiência é que, por diversas vezes, não só no Condema, mas no Conjapa, houve uma dilação de prazo dos conselheiros, de 2, 3 meses, nunca teve problema, se o Pleno autoriza, o Pleno tem essa autonomia, e eu acho que devia consultar os demais conselheiros. Por favor, fale.
Acho legítima a preocupação do Carlos Alexandre e da Ângela. A minha outra preocupação é que a agenda do Poder Legislativo ela não é tocada pelo Poder Executivo. Né? Nós somos da Secretaria do Verde, a gente tem um pouco de experiência sobre a agenda do Executivo. Quando a gente protocola um projeto de lei na Câmara, nós não temos a gerência de audiência pública, de passagem por comissões temáticas. Não vai ser 2 ou 3 meses, como citações paradigmáticas que foram colocadas pelo CONDEMA e pelo CONGEAPA. A minha preocupação, estamos no final, praticamente no final do ano, né? Já estamos no mês de outubro, um projeto de lei desse demanda, imagino que vai demandar audiência pública, mas também nós não temos gerência sobre esse assunto. Quer dizer, particularmente acho, temos uma lei posta, o CONDEMA está dentro da legalidade, nós concordemos ou não com essa lei, ela é vigente. Existe representação de macrozonas, existe representação da comunidade, do terceiro setor, da sociedade civil. Não, o CONDEMA não está desresguardado da sua legalidade. O CONDEMA, evidentemente, que precisa ser atualizado e reciclado com os novos planos ambientais, com o novo plano diretor, e isso já foi um trabalho que herculeamente foi feito pelo CONDEMA. Mas friso, nós não estamos fora da legalidade e concordo com a conselheira Ângela, precisamos trabalhar com esse assunto com seriedade. E seriedade é não sair da norma. Maravilha. Obrigado, André, obrigado, Carlos e Ângela pelas colaborações. Eu gostaria de falar enquanto secretário executivo aí do CONDEMA. Eu acho que o CONDEMA é uma pauta super importante, essa questão de atualizar a legislação do CONDEMA. Não é uma coisa rápida que se pode fazer a toque de caixa 3, 4 meses, até pela questão levantada pela Andréia, do ponto de vista que depende de outra instância da administração pública, né? Mas não só por isso, eu acho que o CONDEMA tem uma pauta de planejamento ambiental, né, que dá a impressão que esse assunto é resgatado quando o edital é lançado, quando chega nos períodos eleitorais, mas assim, o CONDEMA tem uma agenda do ano inteiro, que pode se organizar, montar uma comissão, discutir de novo os pontos dessa lei, né, que é a alteração de uma lei, não é o regimento interno, que é só votado aqui no Conselho, tem que ir para a Câmara. Então, é uma discussão que acredito que seja mais ampla. E acho que postergar esse período, essa eleição, aí sim traria uma fragilidade, né? Porque assim, não estaria reciclando o conselho, trazendo novos representantes, abrindo oportunidade para quem está lá fora querendo participar do CONDEMA. E assim, o CONDEMA delibera sobre assuntos de licenciamento ambiental, né? Aqui, então é muito importante que o conselho esteja sim atualizado na legislação, mas também que a representatividade da sociedade seja garantida também. Então, postergando esse processo eleitoral, eu não sei se traria segurança jurídica, como foi mencionado aqui. É o meu ponto de vista, para o Conselho também, se for ser votado uma situação de postergar a eleição ou de manter como está e colocar numa pauta de planejamento ambiental que tem essa agenda semanal lá no CONDEMA, só que a gente vê um deserto lá de representação do CONDEMA. A gente tem uma estrutura lá para o Conselho se reunir sempre e colocar esses assuntos na pauta, só que eles só aparecem no período eleitoral. Então, é um ponto a se refletir também nessa questão. E eu passo a palavra para a doutora Pia submeter a votação, essa discussão, ou o que for mais pertinente aí quanto a essa questão. Eu estou de acordo com todos os pontos de vista. Como são vários pontos de vista, na realidade, o que acontece? Nós sempre soubemos que essa lei estava na mesa do prefeito para o prefeito assinar. E muito recentemente é que soubemos que a secretária anterior aqui do CONDEMA, que não é o eficiente secretário Carlos, nessa mudança de secretaria de uma pessoa para outra, ela não tinha protocolado.
Então havia um mistério de onde estava essa lei, por que essa lei não foi encaminhada para a Câmara. E recentemente só que soubemos o que houve, e então já estávamos muito em cima das eleições e não quisemos levantar toda essa polêmica nessa época. Mas, então vamos submeter à votação. Eu gostaria Sim. também de fazer Sim. A gente, Vamos escutar todo mundo, sim, claro, todo mundo colabora. a gente conversou aqui uma situação e Por favor, que está sendo gravado, vai fazer ata. fazer uma sugestão, acho que dá para ela fazer uma sugestão. Acho que uma sugestão que a gente estava debatendo aqui rapidamente, para resolver esse problema de transição, é justamente colocar uma regra. A gente pode votar na próxima reunião do CONDEMA uma regra de transição. Na hora que a lei for aprovada, a gente vai se esforçar, né, executivo, CONDEMA, todos vamos nos esforçar para essa lei ser aprovada. A gente coloca no final uma regra de transição para que, eventualmente, as vagas remanescentes ou a nova composição, ela se adeque à nova legislação e à nova configuração de microbacias, enfim, de toda essa representatividade que é a principal preocupação de vocês. Então, a ideia é resolver. Hoje, nós seguimos a legislação do CONDEMA, assim que a lei for aprovada, a gente já passa por um período de transição de uma composição antiga para uma composição nova. Então, essa que é... Só que aí nós precisaríamos votar, doutora Pia, na próxima reunião, trazer uma redação adequada, né, porque compartilhar a lei aprovada anterior e a gente poder aprovar essa regra de transição. E aí, a gente lá na Câmara Técnica de Planejamento, Ângela, que é aberta a todos os conselheiros, a gente assume o acompanhamento. A gente vai no gabinete, vai no presidente da Câmara e pede. No microfone, o pessoal que está lá atrás vai ter dificuldade de escutar. E é bom gravar. Independente da sugestão, a sugestão técnica que a doutora Andréia trouxe, foi para que a gente possa ter um instrumento jurídico aí, seja numa resolução do CONDEMA, alguma coisa do gênero, e o nosso Estatuto Novo, inclusive, faz uma previsão de vagas remanescentes lá também, que dá para fazer um enquadramento nisso. Para a gente ajustar, depois da lei aprovada, a gente ajustar. Como a gente vai ter recesso da Câmara e tudo mais, a preocupação que está sendo levantada é isso, a gente vai dar um encaminhamento, independente de qualquer coisa. A próxima reunião, sugestão de pauta, senhora presidente, seria a gente compartilhar essa semana o texto que foi aprovado da outra vez na Câmara, para lembrança dos conselheiros, até porque foi aprovado num mandato, e aqui já é um novo mandato, tem conselheiros novos aqui também, mas é bom para todo mundo lembrar o texto que foi aprovado. A gente apresenta ele aqui, já aprova esse artigo, e a Câmara Técnica de Planejamento Ambiental, através da presidência e da Secretaria Executiva, protocola os documentos da lei nova no gabinete, no jurídico e na presidência da Câmara de Vereadores. E a gente faz um acompanhamento. Se não me engano, a lei, inclusive, já está no jurídico sendo analisada, né, doutora Andréia? Não sei se foi mandado para lá já. Então, tem que mandar no jurídico, o jurídico dá o parecer dele, que é obrigatório ter isso. Ele vai dar o respaldo, o prefeito tem que fazer o manifesto, só que isso realmente tem um trâmite aí que vai ter o recesso da Câmara, a gente não vai conseguir ter aprovação. Mas a gente consegue montar um instrumento aqui e fazer o acompanhamento. E dado o início do ano, tem a votação na Câmara, aprova a lei, a gente faz um chamamento daí por edital das vagas remanescentes e da readequação do Conselho com base na nova estrutura nossa, e aí se compõe o Conselho abrindo espaço para outras pessoas de outra maneira que a gente decidiu na lei anterior. Ficou mais ou menos isso, não sei se você também, claro, por favor. Aí isso sim, eu acho que seria colocado em votação aqui pelo pleno, doutor. Eu peguei a lista de presença aqui para saber como que estamos. E o temor, e é o que eu acho que o Carlos Alexandre se referiu, e a minha preocupação é isso. Das macrozonas, ou seja, que é representante da sociedade civil, a gente tem 2, de 9. Então, isso não representa mais o município.
Lembrando que elas perderam a vaga por falta, viu, Ângela? Até foi eleito. Assim, era elas isso. perderam as vagas por falta, foi chamado. Aqui na lista tem a Associação Pedra Branca, que é tão antiga quanto eu, né, Francisco? E a Cida E também. E a Cida. Né? E a Macrozona 4, que é um MEC. Então, o que eu entendo é assim, eu posso até concordar com o que vocês estão propondo a transição, mas a gente, seguindo o protocolo atual, a gente vai ter que eleger um presidente, eleger uma diretoria, vai ter legitimidade dessa forma, esse presidente, essa diretoria? Na regra de transição, estaria incluída a troca da diretoria, já que vão entrar novos conselheiros? Então, eu acho que seria muito mais simples e confortável a gente estender até que seja meados do ano que vem e resolver isso definitivamente. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Pleno é soberano. A gente já teve outras questões tão importantes como essa para decidir e discutiu-se legalidade. O Ministério Público entende sempre que o Pleno é soberano. Então, se o Pleno decide, ele pode sim fazer a mudança. Depois, eu acho que a doutora Andréa pode confirmar isso. Eu acho que eu estive pelo Conjapa com o promotor quando a gente teve problemas lá. E os promotores são bem abertos à questão da participação de fato dentro dos conselhos da sociedade. E hoje eu acho que o Condema não está sendo bem representado pela sociedade. Está aqui representado pelo poder público e algumas entidades institucionais, mas a sociedade não está bem representada. Só para resgatar um pouco, né, o assunto, eu vou repetir aqui o que eu comentei. O Condema tem uma pauta de planejamento ambiental lá. Esse assunto é para ser discutido assim no decorrer do ano, não só no período eleitoral, né? É importante alterar a lei do Condema, atualizar, né, essas nomenclaturas, essa composição, a questão da paridade. Mas eu acredito que postergar esse processo eleitoral também pode prejudicar quem queira participar desse processo eleitoral, que já tem um edital aberto. É um processo que eu acho que não precisa ser interrompido para se tomar essa discussão de alteração da lei, né? A gente pode retomar esse assunto e manter o processo eleitoral. É só para dar um subsídio aqui, para na hora da votação ter os dois pontos de vista. Senhora Presidente, questão de ordem então agora, por favor. Sim. Eu sugiro que seja votado pelo Pleno as duas propostas. Aqui a gente está trazendo de trazer um time, Sim, e até sim. comunicando o Ministério Público, dando claridade a isso, e a proposta de também se definir através de uma resolução que respalde a continuidade enquanto a gente trabalha essa transição. E aí, eu acho que daí dá garantia, inclusive, pelo que você colocou. O Pleno ele tem um peso muito grande no entendimento do Ministério Público depois para se questionar. O Pleno aqui decidindo pelo caminho escolhido para se solucionar o problema, eu acho que já é algo importante, democrático e que traz e a gente arregaçar a manga aí ajuda também os conselheiros que querem participar para a gente pressionar o andamento disso por parte da Câmara de Vereadores, principalmente do gabinete do prefeito com o jurídico. Então a sugestão seria a presidente levar à votação as duas propostas. A de mantermos por, vamos falar, 6 meses uma extensão deste mandato, né? Sim. Ou a oportunidade de, na próxima reunião, a gente já trazer uma resolução que dê um certo amparo e a gente inicie o processo através da Câmara Técnica de Planejamento para a resolução dessa situação o mais rápido possível. As eleições se mantêm. Isso, aí as eleições se manteriam. manteriam. Claro que as eleições se manteriam ocupando paritariamente, né, Ângela? O que era a macrozona antes, a gente vai mapear, tentar fazer com que tenha representatividade Sim. aqui de fato, né? Não Vão ser substituídos pelas bacias hidrográficas, que o projeto é esse.
Então, vou colocar em votação a proposta do Carlos Alexandre, que seria uma proposta de manter as eleições e nós temos um tempo para estudar, para submeter a todas as renovações que vão ser feitas na lei do CONDEMA. Terapia, uma proposta da doutora Andréia, da manutenção das eleições, olhando pelo aspecto do entendimento jurídico que ela traz, que ela é advogada, ela tem uma experiência melhor para tratar desse assunto. E a nossa de que a gente gostaria de ter a prorrogação do mandato para decidirmos isso à frente. Sim. Então, que eu coloquei na boca é que eu achei que você estava de acordo com... Sim, mas desculpe, Carlos Alexandre, é que eu, do jeito que eu entendi que você estava de acordo com a forma da doutora Andréia de dar continuidade às eleições do CONDEMA. Se for aprovada pelo Pleno... Sim, mas seria seria uma prorrogação da legislação e não dos mandatos e uma renovação da legislação do CONDEMA e a proposta da Ângela Podolski e a tua proposta, que, desculpe, eu achei que era a mesma da doutora Andréia, que seria uma prorrogação do mandato dos conselheiros. Então, quem prefere que a legislação seja prorrogada um pouco mais e vamos fazer regras de transição que são necessárias para adaptação, se manifeste, por favor. Peraí. Entendi a pergunta. Quem quer adiar a eleição é uma coisa. Então, acho que são duas situações aqui que a gente vai submeter à votação, né? A primeira é manter o processo eleitoral retomando a alteração da lei, colocando na pauta da Câmara de Planejamento Ambiental e promover essa alteração, mantendo o processo eleitoral que foi lido aqui, mantém as inscrições e continua o processo normalmente. A segunda situação é postergar esse processo eleitoral de agora até que se resolva essa questão legal aí do CONDEMA e depois estabelecer uma regra de transição com a nova legislação. É isso? Ficou mais claro? Aí chamamento de eleições com a nova lei. Com a nova lei. E naturalmente deve levar pelo menos aí uns 5, 6 meses no mínimo. Nas duas situações a gente trabalharia na alteração da lei, colocando na pauta de novo. A única diferença de uma para outra é que na segunda situação a gente ia postergar o processo eleitoral. Tá? Então acho que a doutora pode chamar a votação para manter o processo eleitoral. Então, sim. Então vamos submeter as duas. Agora ficou claro para vocês? Então, eu vou submeter a votação, manter o processo eleitoral e retomar as alterações da lei. Então, quem está de acordo? Manter as eleições. Manter as eleições, o processo eleitoral. E a gente vai discutindo as alterações da lei. 10 a favor. 10 a favor. Contrários. 3, a Maria também. Abstenções. O Jorge. E a outra não sei muito. Bom, a outra proposta é postergar o processo eleitoral. Bom, então já está decidido. As duas propostas. Bom, nenhuma das situações são perfeitas. Todo mundo ganha e Tem que ver a regra.
qualidade. Então, não adianta qualquer coisa que você faça, se você não Sim, desde que continue, dê continuidade. Então, vamos formar a comissão da transição? Pode ser, eu convido você, a gente está assim, a Câmara Técnica assume, então vocês Eu quero me vem fazer inscrever na Câmara Técnica. ela é Sim. aberta já a todos os conselheiros, assim, o que eu acho, assim, Eu gostaria de convocar Carlos, então, reunião, a primeira reunião ser seja na- convidados, manda um convite para todo mundo, quem puder e quiser estar presente. Né? Sim, ótimo. Ótimo dessa forma. É, da comissão eleitoral, tem que fazer Essa a... comissão que vai alterar a lei ou do processo eleitoral? Dessa Não, vai não, alterar é a a lei. discussão da da discussão da lei. Então, dessa aprovação aqui de manter o processo eleitoral retomando a alteração da lei, surgiu uma discussão na Câmara de Planejamento Ambiental para dar Para sequência. dar sequência à renovação da lei do para Conselho. fazer parte. E agora a gente precisa, já que vai continuar o processo eleitoral, eleger a comissão eleitoral. São quantas São pessoas? 6 membros, 3 titulares e 3 suplentes. Bom, vamos então dar continuidade. Quem quer participar dessa comissão eleitoral? São 3, a Ângela, o Carlos Alexandre. Precisamos de mais um titular e mais 3 suplentes. Francisco. Maria. A Márcia. Maria. Aí a gente pode compartilhar uma agenda, todo mundo combina e a gente... Essa é da comissão eleitoral. Acho que a gente tem que dar uma olhadinha no cronograma, que é nesse prazo que a gente vai analisar. Carlos, põe o resgate Cambuí também. Isso, eu ia pedir, o secretário provavelmente vai colocar aí qual é o cronograma de trabalho, e aí a gente tem essas datas já de cronograma de trabalho. Compartilha conosco por e-mail, por favor, senhor secretário. E a gente pode daí, no próprio e-mail do Condema, já confirmar a presença de quem vai estar na reunião nos primeiros encontros. Lembrando que a ideia de ter suplência é justamente para isso, né? Não precisa estar os 6 reunidos lá. Se um titular não puder, que o suplente possa comparecer lá para ajudar na análise. Tá, Márcia. A gente precisa de 2 nomes. A Maria vai ficar. A Márcia é suplente. Teríamos 2 pessoas. Tá, é a Jane. Tem que estar presente, obviamente. Bom, a gente tem 3 titulares, 2 suplentes por enquanto. Fica aberto aí para quem quiser se inscrever. Quem que são os titulares? O Carlos Alexandre e eu? Assim, quem são os titulares ainda a gente não decidiu, né? A gente tem 5 inscrições. Ah, depois vota quem é titular. É. Quem são os 5, então? Ângela, Carlos Alexandre, Márcia, Maria Cabral e Jane. A Márcia Zanasa? Rural. Durão. Sindicato Rural. Ah, oi, Márcia. Falta um nome. Eu falei para você, a presidente vai ter que estar presente. Então, se você. Põe a Bia, Pode então. ser? A senhora é conselheira. Primeira- É o AB, ele é bom que precisa falar. Isso é uma carteiragem. Temos 6 nomes. Vamos eleger os titulares agora. Então, quem se candidata para ser titular? Ué, eu Não convido. era titular? Eu convido. Primeiro. Não, a gente elegeu 6. Ah, tá. Agora tem que decidir quem dos 6 vão ser os titulares e quem vão ser os Pode ir nas suplentes. reuniões, eu posso ir em todas. Eu posso. Tá. Quer dizer, eu quero ver primeiro as datas ali que eu não vi direito. Tá, Érica, você pode colocar o cronograma? Já tá, né? Tá na tela ali. Não. É uma semana de análise ali, né?
Fala pra mim que eu consigo chegar. Você posso fazer uma sugestão? Por que não põe titular e o suplente, o suplente da entidade? Eu tenho o Francisco, que é da Elege 3 titulares. cada entidade leva 2 Se não for, pode ser também. É Conselho. mera formalidade essa comissão, é mais pra gente acompanhar, documentar. Exatamente. Não, pode ser também. Aferir a análise da secretaria. Não é mera formalidade, porque a gente tem que trabalhar um pouco, né? Não, tem trabalho, mas a gente vai aferir o que? A avaliação que a secretaria fez dos documentos, indeferir ou não. Eu já fui lá várias vezes. Bom, nesse ponto de vista aí do Alexandre, a gente teria já a comissão. Quais são as datas? 18? Não. 18, 25, 29, 18, 25, 29 de novembro e 3 e 11 de dezembro. Ah, tá. Então é de 18 a 11. Então, o prazo, né, fim do prazo das inscrições é dia 11. Nesse período começa a análise, porque dia 18 a gente publica as entidades deferidas e indeferidas. Então tem que marcar a reunião antes de 18. Antes do dia 18, para poder... Assim que encerra as inscrições, a gente já tem que se reunir para analisar os documentos. 11 do 11. Encerra 11 do 11. Inclusive, porque se tiver vacância ainda de inscrição, é obrigatório de novo edital de chamamento para complementação Tem isso a gente deve pedir, porque se você não tem o quadro completo de inscritos, você faz um chamamento para completar para a eleição. E dá aí mais a gente mês. pode Daí dá mais um mês. Pode, já foi feito. Judia um pouco lá na parte administrativa. Então, acho que a gente precisa se organizar agora no seguinte: quem seriam os titulares e quem seriam os suplentes, né? A gente já tem aqui 6 nomes. O Carlos Alexandre levantou a hipótese do suplente da entidade aqui que se manifestou ser o suplente na comissão. A gente poderia votar isso, doutor? Mas são 4 entidades que se candidataram, que é a Paviva, o Resgate Cambuí, a Bicamp e o Sindicato Rural. Isso. Daí já tá tem, certo, deu 8. Daí daria 8. Então, a gente precisa... Então, uma das entidades já é suplente. Já é suplente, naturalmente. São 3 titulares e 3 suplentes. Então, uma das entidades aí já é suplente, Carlos. Entendeu? E também tanto faz, porque o que vai valer é quem está presente na reunião. Vai decidir quem está presente na reunião. Os 3 primeiros que se candidataram são suplentes do É. Eu, a Márcia e o Carlos Alexandre. Junto dos seus suplentes de entidade. Claro. Se a Ângela um dia não puder ir a Esmerizo ou alguém da A Paviva, Letícia. vai alguém da Sim, Paviva, entendeu? Alguém, Pelo menos a reunião acontece. Márcia, não diminua a quantidade de voluntários. Eu não importo. Pra mim, A Maria Cabral, eu vou sair. Tá ali. poderia ficar no lugar da Márcia? Pode. A gente teria a Ângela, o Carlos Alexandre e a... Então são entidades, a Paviva, Aí. Resgate e a Isso. Bicamp. Então, a Paviva. A Paviva, a Bicamp e a Resgate. Com os Ótimo. devidos suplentes. Ótimo. Então, vamos submeter a votação. Ficou a Ângela, a Paviva, a Bicamp, Resgate Cambuí. Resgate Cambuí. Resgate Cambuí. Ficaram como titulares. Na verdade são as entidades. Essas entidades, os suplentes seriam suplentes naturais dessas entidades. Aí teria 6. Vocês estão todos de acordo? Alguma abstenção? Alguém contra? Então, foi aprovado. E